Olá, pessoal. Nós vamos estar falando na aula de hoje sobre as energias renováveis, né? Basicamente sobre a questão de fontes de energia renováveis. Bem, o que a gente já está falando, né, é que as energias renováveis, elas são provenientes de fontes renováveis, ou seja, as fontes não renováveis que, infelizmente, são as mais utilizadas hoje, o carvão, petróleo, gás natural, energia nuclear, elas compõem, né, um percentual muito grande ainda das matrizes energéticas em todos os países. O Brasil é uma exceção, né? O Brasil tem uma matriz energética com maior parte, né, em torno de 60% de fontes não renováveis, falando basicamente de hidrelétricas, né? Mas também existem fontes renováveis que podem ser utilizadas, vamos dizer assim, em organizações públicas, né, municipais, sejam federais, estaduais, seja lá o que for. E basicamente é isso que a gente vai estar falando, né? Dentro dessas fontes renováveis, as mais utilizadas, né, são a energia eólica, a energia geotérmica não muito utilizada aqui no Brasil, a energia solar, energia hidrelétrica, que no nosso caso aqui de Niterói não temos muita forma de utilizar, energia de ondas ou energia de marés e os biocombustíveis. Existem ainda outras formas, que são formas que estão sendo desenvolvidas agora, já existem alguns estudos e algumas aplicações mais interessantes, como, por exemplo, o hidrogênio, né? Falando de biomassa, nós temos os principais derivados, que são etanol, biodiesel e biogás, né? Que são isso? São fontes de energia proveniente de qualquer tipo de trabalho, de qualquer tipo de produção, através de componentes, né, de matéria orgânica. Falando basicamente do biogás, ele produz, né, através da decomposição de matéria orgânica, ele vem produzindo através do metano e gás carbônico. E esses gases podem ser utilizados tanto na geração de energia, né, gerando calor, ou podem também ser utilizados na questão de alimentação de residências, né, para consumo humano, aquecimento de residências, aquecimento de indústrias, pode ser utilizado como combustível para veículos, né, como já temos alguns exemplos bastante interessantes de veículos movidos a biogás, completamente movidos a biogás, e além disso, o biogás, ele faz a sua produção consiste também num subproduto que é o biofertilizante, muito utilizado para a agricultura, lavoura, plantas de uma forma geral. Falando, né, de outra forma, o etanol, o Brasil foi pioneiro, né, o Brasil detém essa tecnologia, é o principal produtor de etanol no mundo, né, é proveniente a partir também de determinadas plantas, basicamente milho e cana-de-açúcar, e também alguns subprodutos, como o bagaço da cana, né, por exemplo, pode ser utilizado para a produção de energia elétrica, né, a queima desse bagaço. O Brasil foi muito forte nisso, né, nesse trabalho, desde 1975, aquele programa do Proálcool, etc., e tem desenvolvido. Infelizmente, os valores hoje não estão muito convidativos, né? Uma outra forma de biocombustível também é o biodiesel, que, em princípio, foi projetado para ser utilizado, né, e substituir o óleo diesel em veículos de grande porte. Né? Ele é produzido a partir de várias plantas oleaginosas, né? Através como soja, mamona, milho, girassol, também sobre óleo de reuso, né? Vários tipos de componentes, né, como é que eu posso dizer?
componentes orgânicos que podem vir a produzir isso. O problema maior, né, do biocombustível, do biodiesel de forma geral, é a questão da necessidade, tanto do biodiesel quanto do etanol, é a necessidade, né, de você ter terras agricultáveis, terras que seriam transformadas de agricultura para consumo humano para agricultura de produzir biocombustíveis. Então, isso ainda é um problema, apesar do Brasil não ter tanta necessidade assim, né, de terra, mas isso ainda é um problema que vem sendo desenvolvido. Nós temos também alguns projetos já de utilização do biodiesel. Hoje em dia, o biodiesel, né, é em torno de 10% que ele compõe o diesel normal, né? Uma outra forma é energia solar, que a gente pode dividir em energia solar fotovoltaica e energia solar para aquecimento, né, de água, basicamente. Então, a energia solar fotovoltaica, por exemplo, você consegue calcular, né, através do consumo anual, você faz uma média, você calcula a incidência solar na região que deve ser aplicada, você calcula as perdas, seja pela questão da placa fotovoltaica, como também a perda de insolação naquele local, e você calcula o projeto para aquilo ali. Você pode ter um tipo de energia fotovoltaica on-grid, onde você está trabalhando com ela ligada à rede de energia elétrica, e off-grid, onde você é completamente independente, você vai estar ligando a bateria. O sistema de energia solar também para aquecimento é muito utilizado, para utilização em água em residências, em prédios, a questão de aquecimento de água de torneiras, chuveiros, seja lá o que for, piscinas, reservatórios que necessitam disso. E, por último, falando da energia eólica, né, é um sistema também bastante interessante, que através de aerogeradores, com a incidência de vento, você consegue produzir uma boa quantidade, né, dependendo do modelo do aerogerador. A questão inicial que se deve pensar é a potência que é necessária. Por exemplo, para grandes potências é necessário, como está aqui na foto, de você construir um parque eólico, né? E esses parques eólicos, eles necessitam de grandes áreas para isso, são equipamentos grandes, são equipamentos robustos, onde causam um transtorno, vamos dizer assim, visual, também a questão do vento, o barulho que as hélices causam, mas você consegue produzir. O inconveniente também é a questão da instabilidade, nem toda hora está ventando, como também você precisa verificar o mapa de ventos, né, no Brasil. Na nossa região aqui, por exemplo, Niterói, nós não temos um local muito propício para isso, né? Porém, alguns lugares, como região dos lagos, Nordeste, Sul do Brasil, você consegue captar melhor esses ventos, né? Mas uma coisa interessante é que já existem aerogeradores de menor potência, sejam para residências, sejam para prédios, e o que se sugere, na maior parte das vezes, é que se façam sistemas híbridos, né? Onde você possa aproveitar a energia eólica quando possível, você possa aproveitar a energia solar, porque geralmente, né, mesmo em dias que não existe sol propriamente dito, né, no dia de sol, mas você aproveita a radiação solar. Então, além disso, né, você poderia também trabalhar com projetos que ainda são muito caros sobre energia ondomotriz, né, das ondas ou da maré motriz proveniente das marés. Mas tudo isso são estudos, tudo isso são projetos que podem vir a ser desenvolvidos. Espero que a gente tenha uma ideia e comece a trabalhar, né, em produção na migração, melhor dizendo, desses tipos de matrizes energéticas. Um abraço a todos, até a próxima.